A gente recebe aqui no estúdio hoje novamente o médico geriatra Jader Freitas. Nós conversamos ontem, né? Mas não conseguimos esclarecer todas as dúvidas. Então, por isso, o doutor voltou aqui e seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, boa tarde, Aline, boa tarde todo mundo. Bom, vamos ver então uma pergunta aqui. Logo de cara, a gente vai para as perguntas. André, qual a diferença entre a frequência de respiração de uma pessoa sem Covid-19 e de um infectado que necessita de internação? Essa a gente respondeu ontem, vamos responder de novo, né? A frequência respiratória de uma pessoa com uma infecção grave, seja pneumonia ou pelo Covid-19, o André, ela vai sempre ficar mais elevada, né? Então a pessoa vai ficar respirando rápido, assim, né? Um pouco mais cansado. É isso que a gente observa nos casos graves. Nos casos leves, a frequência se mantém inalterada, normal. Mais uma pergunta aqui no nosso telão agora do Ricardo. Quais os cuidados básicos que os cuidadores de idosos têm que tomar antes e depois da lida? Uma pergunta bem completa, Ricardo, mas ela é muito importante, porque tem muito idoso que precisa de cuidador, né, Aline? Então, Ricardo, a primeira coisa que você vai fazer ao chegar no seu trabalho, né, é tirar o seu sapato, né, de preferência trocar de roupa, colocar uma outra roupa e um outro sapato limpo, né? Tem gente que tem deixado até algum calçado na casa do idoso, de forma que ele chegue todo dia da rua e use aquele calçado que não sai dali de dentro. Então, essa estratégia é muito importante. Chegou, assim como quando a gente chega em qualquer lugar, a gente vai a gente vai lavar as nossas mãos, tomar essas medidas de higiene necessárias, né? Se a gente tiver trazido algum objeto de fora, né, isso não deve entrar em contato, deve ser higienizado. Quando você for dar o banho ou entrar em contato com qualquer secreção daquele idoso, né, vai trocar fralda, fazer alguma coisa nesse sentido, é necessário usar as luvas impermeáveis. Essa luva deve ser tirada com cuidado e descartada após o procedimento, sempre lavando as mãos antes e depois de colocar as luvas. E em caso de sintoma respiratório, quem está tossindo, espirrando, o ideal é que fique afastado, né, não vá trabalhar, arrume outra pessoa para substituir nesses dias. Existe uma série de outras orientações, Ricardo. Depois, a Sociedade Brasileira de Geriatria publicou na seção Minas Gerais um documento muito bom. Me procura depois, @Dr. Jader Freitas, eu te mando, tá bom? Agora tem aqui também mais uma pergunta, vamos ver, do Rubens. Idoso com sintomas da Covid-19 deve procurar atendimento médico imediato? Olha só, Rubens, os sintomas da Covid-19, eles são muito parecidos com o de qualquer outro resfriado ou gripe. Então, vou dizer assim, as pessoas com sintomas gripais, sejam elas adultos ou idosos, têm que procurar imediatamente o pronto-socorro? Não. Isso vale também para os idosos. Se a pessoa está com sintoma leve, de tosse, espirro, nariz escorrendo, mas está bem, ela está alimentando, não tem os sinais de alarme, né? Principalmente o cansaço, o esforço respiratório, né? Uma febre persistente ou muitos vômitos, desmaios. Se não tiver esses sinais de gravidade, ela pode ficar em casa, deve receber auxílio, né? Via telefone, liga no posto de saúde, pega as orientações com os profissionais, mas não, ela não precisa ir para casa só de ter os sintomas, não. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Michele agora. Tenho asma e uso medicamento com corticoide. Normalmente eu uso pela manhã e meus pais têm 70 anos. Eles têm pressão alta e diabetes. Eu tenho que ficar isolada deles, uma vez que não tenho Covid? Muito bom. Ou seja, uma casa onde todo mundo está no grupo de risco, né? Ela por ter asma e os pais por serem idosos. Não tem indicação de vocês ficarem isolados uns dos outros, tá, gente? Quem é do grupo de risco, mas mora na mesma casa, pode ter contato, sim, com as outras pessoas. A gente só tem que lembrar aquele cuidado. Se alguém desenvolver os sintomas respiratórios, aí sim vai fazer o isolamento humanizado. Eu acho que a outra pergunta aqui vai ser parecida da Nayana. Como proceder um casal numa casa onde os dois são diabéticos, um casal onde os dois são diabéticos? Ah, tá. Ela deve estar perguntando porque geralmente a gente fala assim, quem é do grupo de risco fica em casa e quem não é sai para fazer o supermercado, a farmácia, né, Nayana? Então, no caso onde os dois têm diabetes, todos os dois são do grupo de risco, valem todas as medidas de higiene e se a gente tiver que escolher um deles para sair de casa, numa situação onde não seja possível, né, ficar, a gente vai sempre optar por aquele que está com a saúde mais em dia, o diabetes mais bem controlado, as outras questões de saúde mais em dia, né, porque a gente sabe que, embora todo mundo com diabetes pertença ao grupo de risco, as pessoas que têm doenças mais mal controladas, né, elas vão ter mais risco do que aquelas que estão tudo certinho, tudo em dia. Jader Freitas, geriatra, participando com a gente aqui no MG. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Boa tarde, gente.